Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje nós vamos falar sobre a primeira HQ a receber o Prêmio Jabuti, um dos maiores prêmios literários brasileiros, que é Castanha do Pará, HQ do Gidalt Júnior. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Vinícius Alves, que foi quem indicou essa HQ nos comentários do vídeo que eu fiz sobre a Graphic MSP do Jeremias. Eu fiquei muito curioso na época pra ler, fui atrás e realmente me apaixonei por essa obra. Então valeuzão mesmo, Vinícius, eu espero que você curta o vídeo agora que a gente vai falar sobre Castanha do Pará. Bom, essa HQ ela é baseada no conto Adolescente Solar, do Luísa Pinheiro, e ela conta a história de um menino chamado Castanha, que vive nas ruas de Belém do Pará, e ao longo da história você vai entendendo quais foram os motivos pelos quais ele acabou indo morar nas ruas, por que ele saiu de casa, e vai se deparando com a dura realidade que é de ser um menor abandonado numa grande metrópole no Brasil. O autor retrata todas as crianças nessa HQ como seres antropomórficos, ou seja, com a cabeça de algum animal. O Castanha, por exemplo, ele tem a cabeça de um urubu. E eu acho muito interessante porque o Gidalt, nas entrevistas que ele dá, ele geralmente fala que ele prefere que o público tire suas próprias conclusões do porquê disso, né? Ele não gosta de explicar muito o porquê dessa escolha dele, dessa escolha estética dele, né? E aí é muito interessante, eu acho que isso é muito rico pra obra. Pra mim, assim, eu acho muito interessante porque eu faço uma leitura muito de como a gente enxerga essas pessoas, né? Como a gente enxerga essas crianças em situação de abandono. Eu acho que você representar o protagonista como um urubu, que é uma ave que é vista por muitos como uma ave feia, uma ave suja, que se alimenta de carniça e restos, mostra um pouco também desse processo de desumanização pelo qual essas pessoas em situação de abandono, em situação de rua passam, né? O modo como a gente enxerga eles, ou como a gente finge que não os vê, né? Como a gente ignora eles no nosso cotidiano, como a gente marginaliza esses corpos. Na HQ você vai vendo como Castanha lida com as adversidades da vida na grande cidade, né? Então você vai vendo como ele lida com a fome, com a constante desconfiança das pessoas para com ele. E é muito rico porque o autor ele não vitimiza o Castanha, ele mostra até como ele aprende e usa de uma certa malandragem para sobreviver a essas adversidades, para sobreviver dentro desse contexto da situação de rua, do abandono, do contexto da grande metrópole. A história ela é meio que narrada por uma vizinha que chama um policial para ir até a casa dela, para ela relatar sobre o desaparecimento do Castanha. E é muito interessante porque aí você acaba conhecendo a história através da narrativa de uma personagem já carregada de preconceitos e de verdades absolutas. É muito interessante porque conforme você vai tendo contato com o que realmente aconteceu com Castanha, com as situações de violência doméstica pelas quais ele passou, por exemplo, e etc., você vai, como leitor, também desconstruindo muitas certezas e preconceitos a respeito da história dessa personagem e se rever também quando você pensa sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa HQ demorou 3 anos para ficar pronta e foi a primeira HQ a ganhar o Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios literários do Brasil. E isso é uma grande conquista, a gente sempre fala aqui no canal sobre esse sonho de muitos quadrinistas de ter os quadrinhos reconhecidos enquanto literatura. Então é muito legal que agora exista realmente uma categoria dentro do Prêmio Jabuti para histórias em quadrinhos e que grande conquista que uma publicação independente, nascida de um financiamento coletivo e etc., tenha sido a primeira grande vencedora desse prêmio. Vamos então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo bom e velho risco de você ficar por horas parado numa página, admirando uma arte incrível que é o risco de paralisia. Vai um redondíssimo 10 de 10, porque essa HQ ela tem uma arte sublime, é muito incrível, ela é inteira em aquarela, e é muito legal como ele cria uma atmosfera muitas vezes melancólica e escura, em outros momentos ela é super colorida e poética. Então a arte é realmente imperdível. Além disso, tem momentos em que a imaginação do Castanha toma conta e dá espaço para artes em aquarela geniais e coloridas e muito bonitas que com certeza vão te paralisar. O risco de fandom, o risco de surgirem fanfics e fanarts a respeito deste universo, vai uma nota 3 de 10, porque eu não achei nada a respeito. E eu não acho que seja um universo tão fértil para que isso aconteça. Eu acho que o Gidalt já consolida muito bem a sua visão a respeito do Castanha, de Belém, etc. Então não acho que é um universo muito para ser criado em cima. Talvez para inspirar novas coisas, já que a obra em si já é inspirada em um conto. Agora, quanto ao risco da realidade retratada nessa HQ te esmagar feito uma panqueca, vai um expressivo 10.
Eu acho que é praticamente impossível não ser esmagado pela realidade dura que é representada nessa HQ. Representar o protagonista como um urubu e mostrar o modo como ele é tratado, como falam dele, como esperam sempre o pior dele, também faz com que a gente repense muitas coisas e dá aquela esmagada boa. Eu acho que essa HQ, inclusive, ela serve para dar uma sacudida naquelas pessoas que não acreditam na importância de políticas públicas que deem assistência real para esses menores, para essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Porque essas políticas públicas, elas são extremamente importantes, sim. Fica a dica. Quanto ao risco de explosão, vai um 8, porque é muito provável que sua cabeça explodirá em milhares de pedacinhos incandescentes ao tomar contato com a outra perspectiva que a obra dá sobre coisas que vivemos diariamente em grandes metrópoles. Quanto ao risco pombo-correio, o risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler, vai um enorme 10 de 10, porque essa HQ ela é magistralmente bem escrita e bem desenhada, tem uma leitura fluida, fácil, rápida, então vale muito a pena ler, porque faz a gente pensar sobre diversas coisas. Então, leiam Castanha do Pará e, assim como o Vinícius, recomendem pra todo mundo. Uma polêmica enorme que aconteceu em cima dessa obra foi no Parque Shopping Belém, que houve uma exposição sobre a produção em quadrinhos paraense e foi exposta a capa de Castanha do Pará. Na capa, o Castanha está fugindo de um PM e a polícia militar se mostrou extremamente ofendida e exigiu a retirada da obra da exposição. Bom, em primeiro lugar, a obra ela não vilaniza a polícia de maneira alguma. Na verdade, ela inclusive não romantiza a trajetória do Castanha, ela não torna ele um coitadinho inocente, mas faz dele uma criança lidando com uma dura realidade na qual está inserido. Então ele a qualquer custo sobrevive dentro dessas condições e mostra como que a polícia lida com isso, né? É um retrato da realidade, do cotidiano. O que acontece é que as pessoas não leram a HQ, simplesmente viram aquela imagem e tiraram conclusões precipitadas a respeito dela, sem conhecer a obra, né? Que na verdade está só retratando um quadro comum do cotidiano, uma coisa que a gente geralmente vê acontecendo nas ruas. A obra foi então coberta por um pano preto, o que eu imagino que evidentemente caracteriza uma censura, e o Gidalt foi expressamente contra, né, já que nós teoricamente vivemos dentro de um regime democrático, com liberdade de expressão. E aqui eu vou deixar alguns links onde vocês vão poder ter contato com matérias a respeito desse acontecido, o que o Gidalt falou a respeito, o que a administração do shopping falou a respeito. Mas eu acho que isso tudo só mostra o quão importante é ter contato e ler essa obra, porque ela mexe com muita coisa. Vai acontecer aqui em São Paulo no dia 24 de março a primeiríssima Perifacon. Essa iniciativa nasceu de amantes da cultura nerd que cresceram nas favelas e na periferia e que querem levar artistas, expositores, etc. para esses espaços. Eventos como a CCXP, infelizmente, ainda são muito elitizados. Então é muito legal poder pensar em uma Comic Con que seja organizada por pessoas da periferia, para acontecer na periferia, em que artistas da periferia possam trocar, expor sua arte e ter contato com outros. Ontem eles finalizaram uma campanha incrível de financiamento coletivo que aconteceu pela Benfeitoria, mas é importante fortalecer cada vez mais esse movimento. Então leiam a respeito, divulguem e bora lá no dia 24 para fazer que esse evento seja gigantesco e muito especial. Parabéns de verdade para todos os envolvidos, é uma iniciativa incrível e eu tô desde já muito empolgado para essa feira. Bora lá no dia 24. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo e se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Não esquece de conferir todos os nossos programas, a gente tem a Chaverna, onde rolam resenhas de livros pela Sophie, a gente tem o 20 Natural, onde a gente joga RPG, e tem também a websérie Desaventureiros, que já já vai ter segunda temporada aqui no canal. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.